Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém? Estejam assentados, por favor. Quarta-feira, falamos sobre a pedra sárdio, que é representada pela tribo de Rúben. Rúben, que significa eis um filho, veja um filho. E com relação aos apóstolos, porque estamos fazendo uma comparação com a tribo e também com os apóstolos, porque nós temos Êxodo e temos Apocalipse. E o apóstolo respectivo à pedra sárdio é Bartolomeu, e falamos sobre lealdade. Na quinta-feira falamos sobre a pedra topázio, que representa a tribo de Simeão, que significa ele ouviu. E o apóstolo é Tiago, filho de Alfeu, e falamos sobre a humildade. Ontem falamos sobre a pedra berilo e sobre a tribo de Levi. Eu relembro então que eu falei sobre a diferença de lealdade e fidelidade, que as duas são bem próximas, mas a lealdade se refere a pessoas e a fidelidade a causas, a instituições. E eu, por falha, eu acabei não falando o significado do nome Levi. Passou ali batido, depois eu cheguei em casa e falei assim, eu não falei. E ver como bate, essa questão da fidelidade. Porque Levi significa unido ou vinculado a. Então, fidelidade é você estar vinculado a uma causa. E aí, nós falamos então sobre Tomé. Nós tiramos um pouquinho aquela má fama de Tomé, Tomé, aquele que não crê e tal. Nós vimos que todos os discípulos não creram, mas ele teve coragem de falar, Então, quando você fala, às vezes você paga um preço, mas todos duvidaram, não foi somente ele. Mas aprendemos muitas coisas bacanas sobre Tomé, inclusive está sendo gravado, Cadê o multimídia? Está sendo gravado, está sendo postado, no YouTube. Os irmãos podem, inclusive, compartilhar com familiares, amigos. É importante, e se você perder alguma mensagem, você pode estar vendo ali no YouTube. Muito bem, hoje o tema é coragem, e a pedra é a esmeralda. E em que sentido coragem? Coragem tem várias vertentes. Você pode direcionar a sua coragem para muitas coisas. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre coragem para mudar aquilo que não está certo. E coragem para permanecer naquilo que está certo. Nós precisamos ter essa coragem. Às vezes precisamos mudar. E às vezes precisamos manter. Êxodo 28, 18... diz, a segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. Coloca o sacerdote lá, por favor. Então, como foi falado, eles tinham que fazer 4 fileiras de 3 pedras. Nós já falamos sobre 3, hoje é a 4ª. Então, é dessa forma que era ali o sacerdote, o sumo sacerdote. E é importante a gente estar sempre frisando isso, destacando isso, a intercessão, a importância de você estar sempre intercedendo. A gente mostrou os erros de alguns dos patriarcas, dos filhos de Jacó, mas, repito, a importância de estarmos sempre intercedendo por aqueles que erram. Para quê? Para que eles possam se mudar, se transformar, se converter. Conversão é isso, Você que dirige, sabe, às vezes está lá na estrada, Para conversão à direita, use o acostamento. O que é conversão? Você está indo numa direção, mas você quer voltar, você quer tomar um rumo contrário.
Então você se converte, você está indo aqui, você faz assim. Então conversão é isso, eu estava indo no caminho errado e eu volto para pegar o caminho certo. Então as pessoas precisam se converter, e nós precisamos, assim como o sumo sacerdote sempre intercedia pelas tribos, independente dos erros delas. É lógico que Deus trata com cada um, enfim, existe um tratamento, às vezes, da igreja em relação a pecados, mas nós nunca podemos deixar de buscar a recuperação das pessoas, né? A gente fica tentando trazer as pessoas que estão lá fora e nós vamos jogar os que estão aqui dentro? Não. Se há uma atitude de erro, vamos corrigir, né? Às vezes passa por uma disciplina, mas nós não somos como os testemunhos de Jeová, que desassociam. A pessoa que está no testemunho de Jeová e contraria as normas deles, é desassociada a tal ponto, queridos, e eu não estou falando mal, é a verdade, eles são assim, né? Mas essa desassociação é tão severa que nem os familiares da casa podem conversar com a pessoa, desde que eles sejam testemunhos de Jeová. Por exemplo, tem um pai, uma mãe e um filho que moram numa casa, são testemunhos de Jeová. De repente o filho comete um erro, contrariando a doutrina deles, os ensinamentos deles. Então ele é algo grave, ele é desassociado. O pai e a mãe não podem mais conversar com ele. Mas como conversa? Manda recado, deixa bilhete. É um negócio sério, é um negócio muito sério. Mas nós não somos assim. Se alguém é disciplinado, né, ele passa por uma disciplina, dependendo da gravidade, né, é um tempo, às vezes não envolve, não é exclusão, disciplinar não é excluir a pessoa, mas às vezes é até exclusão, a pessoa é excluída da igreja, mas isso não impede ela continuar vindo no culto. Ela só não vai poder tomar a Santa Ceia, se tem cargo é tirar do cargo. É importante as pessoas entenderem isso, e nós disciplinamos até exclusão, se for o caso, mas você está proibido de pisar aqui. Não existe isso, na igreja evangélica não existe isso, né? Então em outras religiões existem. Tem algumas que até matam, né? Dependendo da situação, até mata a pessoa. Mas nós não. Muito bem. Então, eu estou batendo nessa tecla de nós, porque a Bíblia fala que hoje nós somos o sacerdócio real. Não somos sacerdotes, exercemos o sacerdócio real. O sumo sacerdote é Jesus, mas a igreja é o sacerdócio real. Então nós precisamos sempre estar orando, clamando a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Muito bem, então, essa quarta pedra, a esmeralda, ela simboliza então, ela representa o quarto filho, que é Judá. Olha o que diz Gênesis 29:35. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aqui estamos falando de Lia ou de Leia, né? A esposa de Jacó, a qual ele não amava. Todos sabemos, vocês já estão, quem está nos acompanhando desde quarta-feira já sabe disso. Ele amava Raquel. Para quem não conhece a história, foi interessante. Ele chegou ali na casa, era família, era tio, né? Labão, o pai delas, era tio de Jacó, era irmão da mãe de Jacó. E Jacó chegou ali e tal, e... Me ajuda aí. Hã? Me corrige, hein? Jacó é Labão. Labão é o pai das meninas, de Raquel e de Lia. Jacó, ele chega lá na casa do tio e começa a trabalhar, tal, e ele se apaixona por Raquel, né? E aí ele então, lá tinha que pagar o dote. Se você não tem dinheiro, você tem que pagar com trabalho. E então ele combinou 7 anos trabalhar por ela, por Raquel. 7 anos ali trabalhando, acho que colocando xizinho na parede, não vê na hora de chegar o casamento. E aí quando chega o casamento, na noite de núpcias, Labão coloca Leia, e ao invés de Raquel.
Eu falei, mas como? Gente, os caras tomavam vinho adoidado. Entendeu? A festa de casamento, vinho. E não tinha luz elétrica. Entendeu? Era tenda no escuro. E ele simplesmente mandou Leia lá. Quando chega de manhã, Jacó achou que estava com Raquel, mas não estava. E quando chega de manhã, quando ele olha, está lá, Leia. Né? E a Bíblia fala que ela era enferma dos olhos, ela tinha algum problema nos olhos, ela tinha algum problema. E acho que ele assustou. Né? Quando chegou de manhã, ele, oi, benzinho, opa, espera aí, que negócio é esse? Enfim, aí ele chegou para lá, bom, e falou assim, escuta, não foi por ela que eu trabalhei 7 anos. Ele falou, mas aqui a gente não tem o costume de dar a mais nova primeiro. Ela é mais velha, então ela tem o direito de casar primeiro. Legal esse tio, né? Tem um tio desse, não precisa nem do Satanás para acabar com a vida da pessoa. Aí ele falou assim, não, mas eu quero a Raquel. Ele falou, tá bom, mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos para ter a esposa dele. É lógico que eu acho, a Bíblia não fala, mas eu acho que ele não trabalhou mais 7 para depois ter Raquel. Não, ficou combinado. Você pode levar a Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Tá? Então ele trabalhou 14 anos de graça pela mulher que ele amava. E ali estão as duas, só que ele não amava a Leia. E nós vimos nesses 3 primeiros filhos que ela dizia, agora o meu marido vai me amar. Agora, então ela usava os filhos como meio para ver se Jacó gostava dela, porque Raquel não dava filhos, Raquel era estéril. Então a única forma dela conseguir ter algo a mais que a irmã, que era a amada, era gerar filhos. Então todos os filhos, Rúben, ela pensou, agora meu marido vai me amar. Depois veio Simeão, agora ele vai me amar. Aí nós lemos ontem que ela diz assim, finalmente agora ele vai me amar. E não amou. Volta de novo 35, por favor. Por que eu estou falando de coragem? Porque nós precisamos ter coragem, como eu disse, para mudar. Para mudar aquilo que está errado. Para tomar um novo posicionamento. Se você quer um 2023 diferente, não adianta você ter as atitudes erradas que você teve em 2022 para trás. Você tem que ter algo novo, trazer algo diferente. Observe, olha o que ela disse, desta vez louvarei o Senhor. Ela não põe nada referente ao marido. Percebe que é uma mudança de posicionamento? Judá significa louvor. Falou, quer saber? Eu vou parar de ficar esperando algo desse homem. Eu vou louvar ao Senhor. Então já é a primeira lição que a gente aprende aqui, irmãos. Quem sabe você tem feito coisas desses anos para trás, querendo, quem sabe, agradar alguém, querendo receber o agrado de alguém. Eu não estou dizendo que você tem que desanimar da vida, desistir de tudo, não é isso. Mas, sabe, tem coisa que às vezes não é para ser. Tem coisa que não adianta você ficar insistindo. Poxa, 3 filhos e a outra nenhum. Mas nem isso fez ele gostar mais. Não quer dizer que Jacó odiava Leia, não. Apenas ele amava Raquel. E tem coisas, querido, do coração não se comanda. Às vezes a gente fala assim, eu vou gostar daquela pessoa. Não é assim, ou você gosta ou você não gosta. Ou você, por algum motivo, tem alguma afinidade, e às vezes não é um relacionamento romântico, às vezes até de amizade. Você às vezes tem 2 pessoas, uma é melhor que a outra, como pessoa, mas você tem amizade com aquela mais ruim. Por quê? Por algum motivo você gosta mais dela, talvez até por ela ser problemática. Vocês têm família, vocês pertencem a uma família, os filhos mais problemáticos é o que os pais mais se preocupam. Você é o que seu pai e sua mãe te davam mais atenção? Eu tenho uma notícia ruim para você. Você é o mais mala de todos. Você é o mais mala de todos. Estou brincando, há casos que não, né? Não é uma regra isso. Mas acontece muito. Mas eu louvo a Deus pela vida de Leia. Ela nos ensina muito. Falou, agora quer saber? Eu vou louvar a Deus.
então coloca o nome de Judá. Quem sabe é isso que está faltando em alguma área da sua vida. Você falou, quer saber? Agora eu vou direcionar para o Senhor. Eu tenho direcionado para homens, eu tenho direcionado para pessoas, eu tenho direcionado para coisas, mas agora eu vou louvar o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Ela teve a coragem de mudar o foco, de mudar o propósito. E é interessante, queridos, que a esmeralda, ela é verde, né? E a cor verde, ela é uma cor de descanso. Tem coisa mais linda que você está lá em Maragogi. Não sei se alguém já foi aí em Maragogi, aí em Maceió. Gente, é um negócio de doido. Aquela água verde, mas não é verde. Aqui em São Paulo tem uns rios verdes, né? Mas nem entra neles, né? Mas lá é a água do mar mesmo. É lógico que é o reflexo, enfim, é corais e tudo mais. Mas você sabe, a água é incolor, né? Mas ela reflete. Eu ouvia muito falar disso, de Maragogi, aí nós tivemos a oportunidade de ir. Eu andei mais de 1 quilômetro com água na cintura. E só não segui adiante, porque eu fiquei um pouco ressabiado. Falei, vai que tem um buraco lá qualquer e vai ser difícil eu voltar. Eu não sei nadar, né? Nada assim, que nem martelo sem cabo. Mas aquela vista, né? Aí você vê o verde do mar e depois aquelas montanhas cheias de árvores verdes. Isso dá descanso, isso é científico isso, né? O verde, ele dá descanso para a vista. E verde também é esperança. Verde é esperança. Por isso que os palmeirenses vivem na esperança do Mundial. Entendeu? Eles têm uma esperança assim que não acaba. Diz que a esperança é a última que morre, né? Eu sei que eles vão falar que a gente não está ganhando nada também. Fica quietinho, mas nós temos 3. Mas verde é esperança. Mas você só, escute isso. Você só vai ter esperança se você mudar a visão. Aquilo mudou a vida de Léa. Ela parou de se preocupar tanto com Jacó. Continuou tendo lá as questões de família. Mas naquele momento, nesse momento, ela falou, quer saber? Eu vou parar de ficar achando que com isso eu vou ganhar. Eu vou louvar o meu Deus. Esse menino é fruto do meu louvor a Deus. Eu não sei qual é o teu Judá, mas que você possa entregar algo ao Senhor como louvor a Ele. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez e glorifique o seu nome. Aí nós temos a bênção de Jacó sobre os filhos no final da sua vida. E olha o que ele diz para Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Porque os animais, você sabe, quem defende os filhotes são as fêmeas, né? Então ele fala do leão, mas também a leoa está ali, só olhando os filhotes. Ai de quem chegar perto. Ai de quem chegar perto. O cetro não se apartará de Judá. Cetro é coisa de rei. Nem o bastão de comando de seus descendentes. Até que venha, há uma versão que diz até que venha Siló. Mas na NVI já está traduzido. Até que venha aquele a quem ele pertence. E a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Quando se fala de vinho, quando se fala de uva, a gente já lembra logo de Santa Ceia, né? Sangue e Santa Ceia. Então, até que venha aquele a quem ele pertence, que é o Messias, que é Jesus. Então ele se assenta e tal, até que venha
o Messias, ou seja, Jacó já profetiza. Que coisa linda, as palavras de Jacó vinham de Deus mesmo para os seus filhos. Então ele já dá a dica de qual tribo seria o Messias, né? Nós sabemos que o leão, ele simboliza a força e a coragem. É por isso que nós estamos falando de coragem. Hoje o tema nosso é coragem. Para nós sermos corajosos nesse ano 2023, para, se preciso, mudar aquilo que precisa ser mudado, mas daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa também. Muito bem, olha que coisa linda, Apocalipse 5, 4 e 5, é a visão de João no Apocalipse. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele, porque de repente aparece um livro, e a pergunta, quem é digno de abrir esse livro? E ele começa a chorar, porque ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta. Aí olha o que acontece. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! O leão da tribo de Judá, que nada mais é do que Jesus. Percebeu que tudo termina em Jesus? Tudo começa nele e tudo termina nele. Eu disse ontem e repito, uma pedra preciosa, o segredo de ver a beleza dela é olhar no seu interior. Não é apenas ficar olhando os aspectos exteriores, eles são bonitos, a lapidação, mas o segredo é você olhar lá, porque é lá que tem o reflexo mais bonito, é lá no interior dela. E assim somos nós, irmãos, como pedras preciosas. O bonito de nós está dentro de nós, que é o Senhor que habita em nós. Esse é o segredo, esse é o segredo. Talvez ainda eu vou falar um pouco mais nesses dias, mas lembra que Paulo diz? Sobre esse alicerce, uns constroem com ouro, com prata, com pedras preciosas, e outros madeira, feno e palha. Você constrói uma casa de madeira, até um barraco de sapê você faz, uma espécie de palha, você faz. Mas você já pensou uma casa de pedras preciosas? Ou de ouro? Então, que tipo de vida espiritual eu estou construindo a partir de Jesus, que é o alicerce, que é o fundamento? Eu falei para vocês que pedra fala de fundamento, de base. Pedra preciosa, fundamento valioso, fundamento precioso. Então eu já apresentei para vocês o que? A lealdade, a humildade, a fidelidade. E hoje eu estou falando sobre a coragem. Ou quando eu falei das pedras, vocês achavam que eu ia comprar, porque que você compra, viu? Sabia? Se você quiser, você compra as 12 pedras. Lógico que não são originais, né? São, como é que chama? Réplicas, né? Imitações. Mas você compra as 12 pedras dos sacerdotes. Se quiser comprar um negócio desse, você compra. No Mercado Livre. Peitoral sacerdotal. Chegue no outro dia na sua casa. Eu vou comprar um. Inclusive, até vou dar tempo de comprar semana que vem. Vou mesmo. Brincadeira, enfeite. Brincadeira não. Guardar de lembrança. Mas não são as pedras. Nós não estamos falando aqui de nada esotérico. O que vai te dar um ano de bênção e de vitória, primeiro, é a graça de Deus sobre a sua vida. Mas também é se você tiver lealdade, se você tiver humildade, se você tiver fidelidade e se você tiver coragem. Porque virão as adversidades. Quem fala assim, eu fiz a campanha, mas veio só bordoada. Quem sabe se você não tivesse feito a campanha no começo do ano passado, tinha sido pior. Porque todo dia nós oramos. São minutos de oração. Mas para Deus, não precisa falar muito. O que precisa é crer bastante. Amém? É isso. Aqui nós acabamos de cantar que Ele nos dá força para crer. Eu falei para vocês que precisa ter coragem para mudar aquilo que está errado. Aquilo que não é conveniente, aquilo que não é bom, aquilo que não traz bênção para a sua vida. Precisa ter coragem para mudar. Mas também você precisa ter coragem para permanecer
naquilo que é certo. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas em 1 Reis capítulo 12, narra ali a divisão das tribos, porque houve uma desavença. Quando chega o filho de Salomão ao trono, por falta de sabedoria, ele causa uma divisão. E 10 tribos rompem com a dinastia de Davi. Mas é sobre Davi que estava a promessa. Deus tinha feito uma aliança com Davi, não com Jeroboão. Mas essas 10 tribos rompem com Davi e se aliançam com Jeroboão, que não tinha promessa nenhuma de Deus para ele. Você percebe? Então, Judá, a tribo de Judá, juntamente com Benjamim, permanecem debaixo da dinastia da aliança davídica. Ora, 10 contra 2, queridos. Mas Benjamim era pequenininha. Tanto é que depois não se fala mais, elas se juntam. E aí vira a tribo de Judá. As outras 10 passaram a se chamar Israel, o reino do norte. Israel, o reino do norte. E Judá e Benjamim, o reino do sul, passou a se chamar apenas Judá. É daí que vem a palavra judeu. Por isso que todo judeu é um israelita, mas nem todo israelita é um judeu. Por quê? O rubenita não é judeu, porque ele é um rubenita, ele é da tribo de Ruben. Ele é um israelita, mas não é um judeu. Agora o judeu, ele é um israelita, mas ele é judeu porque ele é da tribo de Judá. Percebe? E na palavra profética de Jacó diz: o cetro permanecerá sobre Judá. Cetro simboliza reino. E Deus disse para Davi: olha, não vai falar, a aliança que eu estou fazendo com você é uma aliança eterna. Não faltará descendente para você. E o seu reino será um reino eterno. Sabe por que o reino de Davi é eterno? Por causa do rei Jesus, que é da linhagem de Davi. Deus cumpriu o que ele falou para Davi. Falou: teu reino vai ser eterno, Davi. Por quê? A sua descendência, eu tenho uma aliança com você. E aí aconteceu, tal, e vai, nação, geração daqui, geração de lá, até que uma família pobrezinha. Tanto que Jesus, quando foi apresentado, 2 pombinhas foram oferecidas, porque eles não tinham condições de comprar um cordeiro, muito menos um novilho. Eles eram pobrezinhos. Mas percebe que os 3, chamam de reis magos, né? Mas os 3 estudiosos, né? Eles vieram lá do Oriente, porque nasceu o rei. Nós viemos aqui para adorá-lo. Não era no presépio, né? O pessoal põe eles lá no presépio. Não, Jesus já tinha quase, mais ou menos uns 2 anos, quando eles chegaram. Mas eles foram até a casa, porque nós vimos a sua estrela. E eles entram naquela casa e oferecem a Jesus. Por quê? Ele não é apenas rei, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Então, meus queridos, Judá, a tribo de Judá, teve a coragem de permanecer naquilo que era certo. Nós temos que tomar cuidado. Debaixo de quem nos colocamos espiritualmente. Muito cuidado. Prefira sempre alguém que está aliançado com o Senhor. Amém? Muito bem, agora voltando para os fundamentos. Apocalipse 21, 19. E os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, que é Pedro. O segundo com safira, que é Tiago. O terceiro com calcedônio e o quarto com esmeralda. A gente vai ver. Hoje nós vamos falar do quarto, que é André. Amanhã nós vamos falar sobre Tiago. Muito lindo, por sinal. O que nós estamos pegando? Na lista dos apóstolos,
Então, esses fundamentos, ele tinha o nome dos apóstolos. E uma coisa que eu não falei, e é importante falar, Jesus disse para os discípulos que eles se assentariam, falou assim, ó, nós temos deixado tudo e te servimos, o que vamos ganhar? As pessoas sempre são assim, né? Sempre quer saber o que vai ganhar, né? Deixamos tudo e te servimos. Falei, olha, 100 vezes mais nessa vida, e no futuro a vida eterna. E quando o Filho do Homem vier, vocês se assentarão sobre 12 tronos e julgarão as tribos de Israel. Isso vai acontecer no milênio. Então, a tribo de Judá vai ser julgada por André. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Cada tribo vai passar, eles vão liderar essas tribos. Porque o julgar também, queridos, o livro de Juízes não é juízes apenas de julgamento, eles eram líderes. Eles vão liderar essas tribos, né, no milênio. É algo, só quem estiver lá que vai entender, vai saber. Mas então o quarto apóstolo é André. E André, gente, qual que é o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? André significa valente. É coincidência essas coisas? Não tem coincidência aqui. É Jesuscidência. Entendeu? A palavra de Deus é a palavra de Deus. Só quem é valente tem coragem. Então nós precisamos. E nós vamos aprender algumas coisas interessantes com o André antes da gente orar. João capítulo 1, verso 36 e 37. Quando viu Jesus passando, disse, aqui é João Batista, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Bem, né? Jesus está passando, João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Esses 2 discípulos param de seguir João e vão seguir Jesus. Põe o verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? É preciso coragem para ir para o melhor. João Batista era maravilhoso. Meu Deus, Jesus fala dele, né? Não tem profeta igual João. Só que ele exalta Jesus. Ele dizia, olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Olha, vai vir um após mim, que eu não sou digno nem de desatar suas alparcas, nem de desamarrar suas sandálias. João dizia isso. E ele estava ali, tinha os seus discípulos. E ele fala, mas quem é esse que o Senhor não é digno? É o Messias. Eu vim para preparar o caminho para ele. De repente chega um dia e fala assim, esse é o Messias. E André não pensou 2 vezes. Falou, é nesse que eu vou. Entendeu? É preciso coragem para seguir Jesus. E André mostra essa coragem. Chegaram para João, porque não foi só André, teve outros. Chegaram para João e disseram, Rabi, mestre, estão deixando de seguir, estão seguindo Jesus. Esse tal de Jesus, aquele que o Senhor batizou lá no Jordão. Muitos estão deixando de seguir, o Senhor está seguindo ele. Acho que eles pensaram, que isso? O que eles estão pensando? Bando de traíra. Acharam que João Batista ia falar isso. Ele falou, não, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Porque ele é o Messias. Sabe, queridos? Então nós precisamos, às vezes, nós temos que ter coragem para seguir o melhor. Para seguir aquele que tem algo a mais para nos dar. E André teve essa coragem. Mas tem outra coragem que nós precisamos ter também. Olha o 41 e 42. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Pedro. Era irmão de André. O Pedrão. O camarada que fez, meu Deus do céu, quantas coisas Pedro fez, coisas boas.
O primeiro, você não vai encontrar a carta de André. André não escreveu nenhuma epístola, nenhuma carta, mas nós temos as cartas de Pedro. Pedro, na primeira pregação, ganhou quase 3.000 pessoas. Quem indiretamente ganhou aquelas 3.000? André. Às vezes você não ganha muita gente, mas um que você ganha, ganha 20. Então você colaborou com aqueles 20. Né? O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Pastor, eu vou fazer a campanha, porque eu quero ganhar muito dinheiro esse ano. Eu quero promoção, eu quero um emprego novo, eu quero trocar de carro, eu quero finalmente reformar a minha casa. E eu digo amém, amém, amém e amém. Amém? E eu digo, eu vou caprichar de novo. E eu digo amém, amém, amém e amém. Amém? Para a tua casa, para o teu carro, para o teu emprego, para a tua promoção, para a tua saúde, para a paz na família, eu digo amém. Mas pense também em levar alguém a Jesus. Tenha coragem para levar alguém a Jesus. Faça um propósito, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas é o quê? Sábio. Seja sábio esse ano, meu irmão, minha irmã. Mira no teu vizinho, na tua vizinha, naquele teu familiar, naquele teu colega de trabalho, ora por ele. Não precisa esperar as campanhas lá que a gente faz, não. Vai ter essas campanhas, mas não precisa esperar. Não vejo a hora de chegar março, porque vai ter o dia do amigo, o dia da... Pelo amor de Deus, faça isso em janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, porque precisa ter coragem. Para ganhar almas precisa ter coragem. Aí fala: pastor, eu não tenho essa coragem. Chega na hora eu tremo, eu não sei o que eu falo. Peça a Deus: Senhor, me dá ousadia, me dá coragem, porque eu quero levar pessoas a Jesus. Amém? Não é só bênção material, não. João capítulo 6, um texto um pouquinho mais longo. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Escute isso. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Escute, o Senhor já tem em mente o que Ele quer fazer na sua vida. Mas quem sabe você pode dar uma cooperadinha, né? Filipe lhe respondeu: 200 denários, quer dizer, trabalhar 200 dias, não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Desperdiçar comida é pecado, viu? Às vezes você olha no lado de lixo, lá tem aquele monte. Enche o prato, come só metade. Põe um pouquinho, se não der, repete. Mas não enche o prato. Tem crente que é zoião, né? Pois não aguenta comer e só vai lá no lixo e... Aquilo que você está jogando, tem gente que está revirando lata para comer. Viu? Jesus não gosta de desperdício. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Quantos discípulos eram de Jesus? Quantos? Quantos cestos sobraram? Um para cada discípulo. Jesus estava dizendo: ei, eu sou capaz de suprir a necessidade de vocês.
Volta lá no versículo de André lá. Volta lá um pouquinho. Que ele fala, o que é isso para tanta gente? Eu não sei qual que é de cabeça. Ah, tá. Isso sou eu falando, tá, gente? Sou eu falando. Eu assumo, sou eu falando. Mas também não é impossível que seja. Eu acho que André, que Jesus colocou eles à prova. Onde vão arrumar pão para essa gente? Eles já tinham visto milagres. Eu acho que André, agora ele meio que... Sabe quando você joga o verde para colher maduro? Tipo assim, olha, aqui tem um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Ah, mas o que é isso para tanta gente, né? Quer dizer, ei Jesus, o que é isso para tanta gente? Então, na verdade, André levou o que ele tinha diante de Jesus, pela fé. Ele teve coragem de levar o que ele tinha diante de Jesus. Que neste ano você tenha essa mesma coragem. Ah, Senhor, eu tenho tão pouco, mas coloca diante do Senhor, porque Ele é poderoso para multiplicar. Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Como eu disse, a Bíblia fala muito pouco sobre os discípulos. Pouco. Mas nós temos registros históricos. Os historiadores da época da igreja primitiva deixaram relatos. Isso é interessante. Então, só para você entender, André é atribuído a ele a igreja na Rússia. Olha onde ele foi levar o evangelho, na Rússia. Ontem nós falamos, né? Que foi levado na China, na Índia. Tomé chegou na China, na Índia. São relatos históricos. Às vezes até indícios populares. Mas não quer dizer, não, que às vezes não aconteceu. Agora, um outro relato registrado de André. Não sei se você já ouviu falar. Mas tem a chamada Cruz de Santo André. A Cruz de Santo André é em forma de X, é um X. Ela não é essa cruz que nós conhecemos, transversal. Ela é um X. Talvez aconteceu com ele o que dizem que aconteceu com Pedro. Que Pedro foi crucificado, mas de cabeça para baixo. Porque ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Então eles o crucificaram de cabeça para baixo. E eu acredito que André tenha falado talvez a mesma coisa. Ele falou, eu não sou digno. Faz uma cruz diferente aí. Mas segundo um relato histórico, ele evangelizou a mulher de um procônsul. A mulher de um homem de alto escalão do governo, do império. E ela se converteu. E esse homem ficou muito furioso pela conversão dela. Mas André, ele era bem quisto ali onde ele estava. As pessoas gostavam dele. Mas aí quando ele vai para ser martirizado, alguém chega para ele e fala, André, reveja, renuncia a essa sua fé. Fala que você está arrependido de ter falado com ela, de ter levado ela a Jesus. Porque você vai ficar livre. A gente consegue te tirar desse martírio. E segundo o relato, ele, mais uma vez, confirmou o evangelho. E segundo a história, ele morreu sorrindo. Ele morreu naquela cruz, mas ele foi torturado antes. Bastante. Ele morreu mais por causa da tortura do que propriamente por causa da crucificação, porque foi em forma de X, mas é que ele já estava muito ferido, muito machucado. Mas se ele tivesse voltado atrás, ele teria sobrevivido. Mas a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E só é fiel até a morte quem é corajoso. Amém? Então que nós aprendamos nesta noite, irmãos, que nós tenhamos essa coragem, para mudar de foco, para mudar de posicionamento, se não estiver correto, se não estiver
produzindo nada, como foi o que Lia fez. Falou, chega de pensar no meu marido me agradar, me receber, eu vou louvar ao Senhor. Mas seja como Judá, que teve coragem de permanecer debaixo da aliança. E seja como André, que foi fiel, que levou pessoas a Jesus e levou um grande apóstolo, o irmão dele. Já pensou, ora isso, Senhor, que eu possa levar alguém aos teus pés, que esse alguém faça a diferença. Eu fico pensando na moça que ganhou o Paul Yong-cho. Paul Yong-cho foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo, mais de 1,5 milhão de membros. Mas quando ele estava lá com tuberculose, lá no quartinho, lá, afastado da família, a moça ia lá e começava a ler a Bíblia para ele. E ele xingava ela, ele jogava coisas nela, ele amaldiçoava ela. E ela simplesmente ficava lendo a Bíblia para ele ali. Alguns minutos, ela pediu autorização para a família. Você sabe que a tuberculose ela é contagiosa, mas ela não teve medo. Não é? A tuberculose é contagiosa, né? E ela ficava ali. Dias. E ele xingava, expulsava ela e ela ali. Até que ele foi piorando e ficou desenganado. De quem que ele lembrou? Das leituras bíblicas daquela moça. Aí ele fez uma oração. Ei, Deus, se você existe mesmo, Deus dos crentes, se você existe mesmo, me cura, porque eu vou te servir. Passado algum tempo, ele estava totalmente curado e batizado com o Espírito Santo. Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. E revolucionou a Coreia e o mundo. Não só a Coreia, mas como o mundo. Morreu recentemente agora, depois de 50 anos de ministério. Irmãos, que nós possamos fazer isso. Vamos orar, vamos ficar em pé, equipe de louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca amanhã, convide pessoas para serem abençoadas com você. Amanhã é diferente, amanhã é às 18h30, não é às 20 horas não, tá?